estou falando agora sobre o que Jesus chama de felicidade. As bem-aventuranças que ele usa para designar as bem-aventuranças, as felicidades, a boa-ventura, a vida que Deus chama de abençoada, de próspera, a prosperidade segundo Jesus. Não é uma teologia da prosperidade. Jesus não criou nenhuma teologia de prosperidade. Então é uma invenção americana, americaníssima, que, aliás, antes de ser uma invenção americana, foi uma invenção do Rajneesh, um guru indiano dos anos 60, nos Estados Unidos, na Califórnia. Aí transformou o movimento da nova era dos anos 60 e 70 num movimento de prosperidade. E ele criou a seita, que depois veio a se transformar numa coisa gigantesca, e aonde o guru recebia dinheiro e dinheiro e dinheiro. E o sinal da prosperidade do guru era o sinal da bênção de Deus sobre aquele guru. Então todo mundo tinha que dar dinheiro para ele, para ver a riqueza dele. E ele andar como o Rajneesh, com aquela riqueza toda, com aqueles carrões, morar naquelas mansões. Bom, começou aí. Só que logo depois veio um neopentecostal chamado Benny Hinn, pegou o que era dos gurus, que era do Rajneesh e de alguns outros da mesma categoria e natureza, transformou aquilo numa teologia pentecostal, dizendo a mesma coisa. E aí criou toda essa perspectiva, essa sistematização que corrompeu a igreja inteira. Ela nunca foi não corrompida. Sempre foi mambembe, muito mais para barro do que para tijolo, e muito pouco ainda tinha de rocha. Era muito mais palha e feno do que ouro, prata e pedras preciosas, como Paulo diz, usando uma figura apostólica. E aí ela virou mais e pior do que palha. Foi um negócio horroroso que eu vi tudo. Participei de tudo. Me enfrentei o tempo todo à porcaria do negócio de maneira visual, literal e interna. Portanto, aqui, o que você aprende não é uma teologia da prosperidade. Você aprende o que Jesus pensava que que prosperidade fosse. O que Jesus chama de prosperidade? Como ele designa a prosperidade? Aí ele já nos ensinou que humilde de espírito, aquele cara que carrega humus no ser, que carrega umidade no ser, que carrega esse espírito de fertilização no coração, de humus, de umidade, de acolhimento de sementes, de fertilização, e que é algo que só acontece no coração da pessoa humilde. A pessoa humilde é a que tem humus para acolher a sabedoria da verdade de Deus no ser. Esse é o próspero, humilde de espírito. Os que choram, os que se importam, os que se solidarizam, os que não têm medo de ter emoções, os que se controlam, que são os mansos, são os que desenvolvem autocontrole, como eu falei longamente e meticulosamente, dei exemplos variados, ou os que têm fome e sede de justiça, como eu falei no nosso último encontro, na quinta-feira passada. E hoje eu prossigo com Jesus, definindo o significado para ele de prosperidade. E no verso 7 do capítulo 5, que, como eu disse, não é um fragmento de uma caixinha de promessas para a gente tirar e dizer uau, é algo que eu quero que você acompanhe para você chegar aqui onde eu estou, nesse
ponto da Escritura com a lucidez anterior, para você não se tornar apenas mais um dos milhares de entes fragmentados que me seguem e que não juntam duas, cujos neurônios não conversam. São neurônios desconexos. Por isso aprendem, nunca chegam à conexão de um pleno conhecimento, de um conhecimento holístico, de um conhecimento integral, de um conhecimento integrado, de um conhecimento de nexos feitos, que é o que traz lucidez, que é o que produz sabedoria na gente. Então, entendido isso, o verso 7, na continuidade de Jesus dizendo: você quer ser próspero? Você quer ser, do ponto de vista do meu Pai, uma pessoa feliz na terra? Eu me sei, eu me creio, eu me vejo e eu me sinto, embora não é porque eu me sinta assim que eu seja assim. Eu sou assim não é porque eu me sinto como eu me sinto, é porque eu creio como eu creio e vivo como eu vivo, que eu acabo me sentindo como eu me sinto. Primeiro eu creio e vivo. E aí, por crer e viver, a fé e a vida educam o sentir, de modo que eu me sei e me creio e me assumo e me pratico como o homem mais feliz da terra. Eu sou um dos homens mais felizes da terra. Olha aqui para mim, tá me vendo? No Instagram tá me vendo aqui. Você que está aqui no YouTube, nos outros canais todos, está me vendo? Olha bem para mim. Você está olhando para um dos homens mais felizes da terra. Feliz, feliz, feliz. Tudo em mim é felicidade, até quando dói. Essa é a maravilha da felicidade de Jesus, é que ela não arranca você da realidade, ela não depende que as circunstâncias todas favoreçam, ela não depende de que não haja ruídos no céu, nem sobre a nossa cabeça. Pode passar, já era, não muda nada em mim. Porque eu sei o que está acontecendo, eu ando pela fé. Essa felicidade, esse nexo do humus espiritual, da humildade de espírito, do florescimento da sabedoria, da alegria mesmo no meio do choro, do autocontrole, mesmo quando você tem o poder de esmagar, mas você escolhe quem você quer ser e não quem os outros querem forçar você a se tornar. A fome e sede de justiça, existir com essa próspera carência. Que carência mais maravilhosa é essa de ambicionar um mundo bom, de viver por excelências, em razão de transformar a nossa distopia numa realidade que ande na direção crescente de uma utopia, que não é uma impossibilidade, só não se tornou possível porque nós escolhemos ser ainda, quase todos nós, ou a maioria de nós, seres distópicos. Porque quando a gente decide ser um indivíduo utópico, é porque a gente abraçou o poder ulterior da ressurreição dos mortos como poder motivacional da nossa existência. Aí você vai aprendendo e podendo andar o caminho que para os outros é utopia e para você é verdade, é realidade. É completamente
concreto, é palpável, é real, é tangível, é usufruível, é seu, porque você caminha pela posse, é a fé que toma posse. A fé é a mão do meu espírito. Pela fé eu tomo posse das coisas. Pela fé eu me aproprio. E pela prática das apropriações eu me fortaleço. E pela realidade do exercício que vem da prática da fé, eu vou educando o meu espírito e vou educando o meu caráter. E vou cada dia mais me tornando um ser que tem todas essas características aqui ultra circunstanciais dessa prosperidade. A prosperidade de Jesus não depende de não ter barulho no céu, de não haver coisas ruins acontecendo. Ao contrário, o tempo todo, o que nós somos ensinados é sobre uma paz que excede a todo entendimento. Essa é a verdadeira prosperidade. É aquilo que está para além das circunstâncias. É como diz Paulo em Filipenses, é poder tudo naquele que nos fortalece. Poder a pobreza, poder a abundância. Poder na necessidade, poder na sobra. Poder no conforto, no acolhimento e poder no enfrentar de todos os adversários e adversidades. Poder quando tudo vai bem e poder quando tudo vai mal. E poder quando nada está acontecendo e poder quando tem muita coisa acontecendo. Tudo posso. Esse é o poder. É o poder de suportar, de aguentar, de atravessar, de continuar, de não desistir, de ser um quebra-gelo universal, de atravessar para além do imaginável. Essa é a prosperidade. É na vossa perseverança que salvarei as vossas almas. É o que diz Jesus. E no texto de hoje ele diz, bem-aventurados, olha só outra vez. Não está atrapalhando nada, eu só sei que está passando. Mas não está atrapalhando. Eu estou falando acima de qualquer ruído. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia em qualquer tempo, em qualquer mundo, em qualquer situação, em qualquer ambiente, em qualquer contexto, em qualquer circunstância, em qualquer que seja a realidade de paz ou de milícia, tanto faz, mas a prosperidade que Jesus promete para esse indivíduo que se torna espiritualmente um feliz, um Macarius, que significa espiritualmente feliz, é definida essa bem-aventurança, essa prosperidade, pela misericórdia, que é uma das palavras mais lindas, misericórdia, que no hebraico literalmente significa vísceras. A palavra solta significa víscera, aquilo que é visceral. Isso no Velho Testamento, no hebraico. No aramaico, praticamente a mesma coisa. E no grego, também é uma palavra que remete para as entranhas do ser, como a palavra compaixão, que é gêmea de misericórdia, são inseparáveis. Elas são usadas como adjetivação, mas praticamente não se consegue fazer separação entre elas, porque elas são definidas como terminologias viscerais. E no grego tem a ver também com os intestinos. Por isso, compaixão, no Novo Testamento grego, aplicado a Jesus,
como quando ele olha para as multidões e diz: eu sinto compaixão dessa gente, porque são como ovelhas sem pastor. A palavra grega usada era aquela que caracterizava uma crise diarreica. Um indivíduo que estava com cólicas das vísceras. E você sabe que cólica visceral é uma coisa insuportável. Assim como a compaixão deve ser insuportável. Ou você resolve o problema da compaixão, a compaixão não te dá paz. A misericórdia também. E no nosso caso, misericórdia em português decorre mais do latim, que tem a ver com miséria, de onde vem a nossa palavra miséria, misery. Vem a palavra miséria, que designa o infortúnio daquele que não tem nada, que sofre de tudo, que é invisível, que ninguém vê, que não é ajudado, que pode ser objeto de compaixão. Então, miséria. E misericórdia, que é no latim o que define coração, cor, de coração. Misericórdia é quem tem um coração voltado para as vísceras da dor do próximo. Esse é o misericordioso. É o ser humano que tem vísceras sensíveis, que tem cólica pela dor, pela miséria, pelo abandono, pela marginalização, pela invisibilização, pelo descrédito, pelo escárnio devotado, dado a seres humanos. O misericordioso é o indivíduo que não pode ver o miserável sem ter cólicas viscerais, sem ter dentro de si não apenas a dor visceral, mas é algo que move, assim como a cólica diarreica nos move. Você sabe disso, você sai correndo, vai ou não é? Sai correndo. Eu já experimentei algumas cólicas em lugares impossíveis e impassáveis e passei pela cabeça de todo mundo para chegar onde eu podia resolver o problema da minha cólica. Só que o problema da cólica da compaixão, o problema da cólica da misericórdia, da visceralidade compassiva em relação ao próximo abandonado, a esse ser que me provoca dor de vísceras, só é algo solucionável se eu andar na direção dele. Se eu me movimentar, se eu chegar na solução. Na solução para minha cólica intestinal é botar tudo para fora. E a solução para minha misericórdia é derramar a graça, é derramá-la como favor, é derramá-la como socorro, é derramá-la como mão estendida, é derramá-la como ajuda, é derramá-la como benefício, é fazer como o samaritano fez, pegando o homem caído no meio do caminho, é fazer como João, na primeira epístola, nos ensinou, quando ele disse que se você passa e você vê um irmão sofrendo dor, calamidade, miséria, necessidade, e você vê, e você pode alcançá-lo, e você tem com que socorrer, com que alcançar, você tem meios, e ele está diante dos seus olhos, mas você não faz nada, é como alguém que preferiu sair fazendo cocô nas calças, literalmente, decidiu sair cagando e andando para o próximo, sem dar nenhum lugar de compaixão, de misericórdia, como fez o sacerdote
que passou ao largo, lê lá Lucas 10, parábola de Jesus, ou não é parábola, é uma história de Jesus. O sacerdote saiu cagando e andando para a dor do próximo caído. O levita também saiu cagando e andando. Foi o samaritano que parou e que respondeu à dor das suas vísceras, da sua compaixão, com o carinho, o tratamento, o socorro, a boa vontade, os primeiros socorros, a ajuda, salvando o homem, colocando-o no hospital, numa estalagem, dando cuidados no início, no meio e no fim, sem abandonar essa pessoa. Esse é misericordioso. Esse é um ser humano movido pela misericórdia, que não vai cagando e andando para o destino do próximo. Esse é um indivíduo que para, que sabe que essa cólica de amor fraterno só é bem tratada, só é uma bem-aventurança, só é uma graça de Deus em meu favor, quando ela se transforma numa atitude minha de solução de bondade em favor daquele que eu vejo, eu alcanço, eu pego, eu toco, e em relação a quem eu tenho que oferecer. Eu tenho vinho, como foi o caso do homem que socorreu o samaritano. Eu tenho água, eu tenho vinho, eu tenho óleo para ungir, eu tenho comida, eu tenho paninho para limpar, eu tenho... E o que eu tiver eu dou. E ao invés dele sair reclamando dos invasores romanos que só invadiam e não faziam nada, ou transferindo a culpa para quem quer que fosse, ou até para os ladrões, esses ladrões, queriam que todo mundo morresse, que bandido bom é bandido morto, que não ataca ninguém na estrada. Não, ele não diz nada, ele faz. A ideologia dele não está no dizer, porque no Evangelho a ideologia não é um falar. No Evangelho a ideologia é o fazer. O Evangelho não é acerca do quê. O Evangelho é acerca de como. E se o Evangelho se tornar só o quê e nunca for o como, ele não é Evangelho, ele é só uma sistematização teológica, um discurso. O Evangelho é um modus operandi, é um como, é um estender de mão, é um abrir de braços, é uma cruz, é real, é concreto. Aqui atrás de mim tem um Cristo invisível de arame que vocês quase nem podem ver, né? Foi um presente que eu ganhei, só dá para ver o coração. Não dá para ver o corpo, braços abertos, mas o coração dá. Vermelhinho ali. Tem que ter coração, braços abertos, para abraçar o mundo no alcance da minha mão. Ao invés de sair literalmente com cólica inoperante. Porque eu conheço muita gente que até se condói um pouquinho. Se condói. A internet está cheia de crente que se condói, que dá like, que bate palma para toda boa ação que você faz ou alguém faça. Eles estão lá. Agora, se você disser, escuta, você quer se voluntariar para ajudar, aí já é outra história. Se você disser, você não quer ajudar, já que você não pode vir e dar a sua carga horária, a sua força humana, os seus dons, já que você não consegue se disponibilizar pessoal, vivencial e concretamente para isso, você pode pelo menos botar um Pix aqui, ajudar aos outros que podem, que querem e que estão indo a irem e a fazerem mais. Aí chegou nesse ponto, você já disse, sobre isso eu vou te ouvir outra hora. Aí começam as argumentações. Enquanto isso, no meio neopentecostal, milhões vão sendo enganados, o dinheiro vai para o bolso
de quem pede, não chega no pobre, nem no miserável, nem em ninguém, mas o povo dá. Com aquela credulidade sem entendimento, mas dá. Dá para a pessoa errada, mas dá. Mas dá para a causa errada, mas dá. No coração dela, ela deu. E em verdade, eu vos digo que naquele dia, todos os que deram em todos os movimentos neopentecostais equivocados vos precederão, meus irmãos ortodoxos, no reino de Deus. Precederão a todos os que dizem: ai, que lindo, glória a Deus, Caio, like para você e fica só nisso, não participa de nada, não ajuda em nada, não investe em nada. É uma misericórdia que sai cagando e andando, que sente cólica e é curado por Buscopan alienante. Eu tô com uma cólicazinha, uma vontade de ajudar, mas não me dá meu Buscopan, porque não estou podendo, não é a hora, tenho que pensar primeiro em mim mesmo, e aí vai ficando um ser que perde a bênção de ter coração. Porque para ter coração, João diz que primeiro tem que ter olhar, tem que enxergar. E tem que se enxergar. E em se enxergando tem que saber que pode. E que o mínimo que a pessoa tem é o bastante para socorrer naquele imediato contexto. Mas se você começa a resistir o apelo do Espírito Santo, o apelo de humanidade do Evangelho no seu coração, o Evangelho tentando te salvar com a humanidade, o Evangelho e o Espírito Santo tentando te sensibilizar, salvar você do predador egoísta que toma conta da tua alma, para fazer de você um ente que tem coração, que tem compassividade pela miséria do próximo e que só resolve esse problema andando na direção de socorrê-lo. Do contrário, você não tem solução, não tem Buscopan alienante para com ele se esquecer da dor humana. Se você não exercitar essa misericórdia, você não vai jamais alcançar ser um Macários de Jesus, um próspero de Cristo Jesus. Jamais, jamais será um próspero em Cristo Jesus. Pode ficar bilionário, riquíssimo, cheio de bens, de poder, de tudo, mas, como disse Jesus para os milionários da igreja de Laodiceia, leia lá em Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3, o que ele disse para uma das cidades mais ricas do mundo greco-romano, que era Laodiceia, cidade do ouro, cidade da medicina, do pó frígio, cidade da lã preta caríssima, cidade de recursos industriais extraordinários, uma cidade tão rica que quando sofreu um terremoto desastroso e o Império Romano geralmente socorria as cidades-estado que eram submissas, que se colocavam sob o governo e o domínio romano, geralmente o Império Romano socorria quando tinha interesses políticos naquela cidade importante, como era o caso de Laodiceia. Laodiceia tinha tanto dinheiro que disse para Roma: não precisa não, obrigado. Aqui está sobrando. E é por isso que se diz: tu que te auto-intitulas de rico, poderoso, tudo isso, em verdade eu te digo que para mim, é Jesus falando para mim, tu não passas de um cego, pobre, infeliz e nu. Para mim, tu não passas disso, pobre, cego, infeliz e nu. Essa prosperidade evangélico-religiosa não cria nada além de gente pobre, espiritualmente, cega, não enxerga nada além do umbigo, pobre, cega, infeliz, porque tem, o coração continua insatisfeito, ávido, ansioso, vazio, angustiado,
procurando, indo, campanha em campanha, novena em novena, e compromissos em compromissos, tentativas em tentativas, e nunca se satisfaz, infeliz e nu. Por mais bem vestido que ande, o indivíduo se sabe pelado diante de Deus, sabe que ele é uma mentira ambulante, sabe que ele é um flagrante, por isso ele tem medo de morrer, por isso ele tem medo de Deus, por isso ele tem medo do diabo, por isso ele tem medo de tudo. Porque ele é um ser sem solução, tudo que não o habita é o Macarius de Cristo Jesus, a bem-aventurança do Evangelho, a prosperidade segundo Deus, que é feita de valores e de significados e de ouros e de diamantes e de pratas e de pedras preciosas espirituais, eternas, não dessas que a gente acha no sul da lua, como eu falei antes da gente começar, quando eu estava falando só no Instagram. Então, não tem solução se você não se tornar esse ser da prática, da misericórdia. Porque se você não praticar, você vai se tornar um ente que vai aprender a viver cagando e andando. E eu só estou usando essa expressão porque, a meu ver, nenhuma outra é mais adequada, considerando-se que no hebraico a palavra misericórdia designa víscera, que no grego ela se associa à mesma coisa, como compaixão, que tem a ver com cólica visceral. E levando em consideração que a gente só resolve o problema da cólica visceral se despejá-la para fora, e considerando que se misericórdia é como compaixão e compaixão é como uma cólica espiritual, a gente só resolve, como diz João, enfiando a mão no pobre. Como disse Jesus em Lucas 10, fazendo como o samaritano, levantando o caído. Ou fazendo como Jesus também disse em Mateus 25, socorrendo aquele que, tendo fome, a gente dá de comer, tendo sede, a gente dá de beber, estando nu, a gente veste, estando forasteiro, a gente abriga, estando preso, a gente visita, sendo desprezado, a gente não marginaliza, a gente age de modo a tratá-lo como se ele fosse Jesus para nós. E a bênção dessa prosperidade, para quem quer essa prosperidade, é maravilhosa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É um negócio maravilhoso. Você vive assim e aí a vida trata você assim. Hoje em dia, a linguagem da moçada, especialmente garotada de 20 anos para frente, o universo te devolve coisas boas. É a linguagem secularizada. Eu não tenho nenhum problema quando eu ouço alguém dizer isso, porque são princípios mesmo. São princípios. A Bíblia diz que são princípios. Princípios que, quando são praticados, abençoam aquele que crê e abençoam até o que não crê. Aquele que crê, que tem fé e pratica isso, super bem-aventurado, porque pratica isso com consciência na sua prática. E aquele que, não tendo fé, todavia, mesmo sem ser por causa de nenhuma emulação de fé, no entanto, pratica assim, vive assim, mesmo sem saber de nada, ele é assim. Ele carrega essa essência, esse caráter, é um Macarius. E alcançará misericórdia. Alcançará perdão. É por isso que em Mateus 25, tem aquele pessoal que nunca ouviu falar de Jesus, mas socorreu o pobre, o faminto, o sedento, o preso, o refugiado. E Jesus disse: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo.
porque o Cordeiro já tinha morrido por eles antes de haver informação, mundo ou cosmos. Tomai posse. Aí eles vão dizer, mas eu nunca te vi assim, eu não sabia nem teu nome, nem quem tu eras, eu só socorri porque eu não tenho outro modo de ser. E Jesus diz, é por isso que eu estou chamando vocês, porque vocês são os benditos, os macários do meu Pai. Com informação ou sem informação, você alcançou misericórdia porque você foi misericórdia. Você mexeu nas vísceras da salvação, da graça de Deus, em favor de todos os homens, porque você teve vísceras para se condoer, para se importar com a condição humana, com o ser que não interessa quais tenham sido as razões, se ele podia e não fez tudo o que podia. Não é você que tem que exercer esses julgamentos. Você pode, socorra. E socorra sabendo que você está socorrendo aqui. Mas é como Paulo diz aos Filipenses, você está fazendo uma coisa que carrega um crédito que não decorre de barganha, mas sim de graça. São créditos da graça, créditos do favor imerecido. A graça é tão maravilhosa que mesmo sem você merecer nada, ela te acredita realidades. Ela te acredita realidades, embora ela seja sempre um favor imerecido. Aí você lê em Mateus 18, uma das parábolas de Jesus que fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui em Mateus 18, mais para frente, e você vê exatamente isso. Dois homens chegam na presença de um rei. E todos dois devem. Só que há um que deve uma fortuna, uma fábula, e um outro deve menos. E chega o que deve uma fortuna e pede compaixão, misericórdia ao rei, para o rei dar tempo a ele, para dar prazos a ele, porque ele não tem condição de honrar aquilo agora, não chegou com esse meio para resolver o problema ainda. E aí o rei se enche de misericórdia e perdoa a dívida toda e diz para o cara, você não me deve nada, vá em paz. Você não me deve nada, vá em paz. Você não me deve nada, vá em paz. Aí o cara sai dali perdoadíssimo. Quando ele bota o pé do lado de fora, ele encontra um outro devedor que estava indo lá pedir perdão ao rei, mas que devia também alguma coisa a ele, a esse cara que acabou de ser perdoado de uma fábula. E aí ele olha o pequeno devedor que devia uma merreca para ele, pula no pescoço do cara, dá-lhe uma gravata de caminhoneiro, mete-lhe a mão e diz, paga o que tu me deves, seu desgraçado. Paga o que tu me deves. E o homem dizendo, por favor, usa de misericórdia para comigo e eu te pagarei. E aí teve gente que viu o que aconteceu lá dentro, como o cara foi completamente perdoado pelo rei. E como esse que foi perdoado pelo rei não consegue perdoar o próximo, que deve a ele merrecas humanas, que deve a ele nada eterno, tudo temporal, tudo mensurável, tudo pequenininho, tudo do tamanho dessa existência no máximo, mas não perdoa. Aí foram esses e informaram o rei, que mandou chamar o cara e falou, olha, você é um malvado, cara. Eu te perdoei de tudo. Eu apliquei graça, eu cobri, eu atribuí justiça, eu cobri todos os teus pecados. E você não perdoa o seu próximo, que pecou. O pior pecado do próximo contra você ainda é uma merreca, quando comparado com o teu pecado
absoluto em relação a mim, que sou o Senhor absoluto da luz e da vida, e você não consegue aplicar a bondade que eu te dou de maneira absoluta, nem relativamente para o teu próximo. Então, olha, você vai ser jogado na cadeia, leia Mateus 18, e não vai sair de lá até pagar o último centavo. Você vai aprender o que é misericórdia. Do ponto de vista escatológico, você vai sofrer o significado do fechamento do seu coração, porque o juízo que está caindo sobre você é o juízo ou do seu ódio, ou é o juízo da sua omissão, ou é o juízo da sua alienação, é o juízo do seu desprezo, é o juízo do seu dar de mão, é o juízo do seu virar de rostos, é o juízo da sua indiferença para com o seu próximo, para quem você saiu cagando e andando, e volta tudo na cara da gente. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Qualquer um. Não há exceções. Não há exceções. Guarde bem isso aqui. Não há nada que você possa fazer. Não, eu vou conseguir cobrir isso dando 1 milhão de ofertas. Você pode dar o PIB do planeta. Como Jesus disse, que dará o homem em troca da sua alma? O que dará? Porventura, ele pode trocar o mundo inteiro pela sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Não há nada que você possa fazer. Aqui, cara, quando a gente chega em Jesus e no Evangelho, a gente está lidando com significações imensuráveis, eternas, com qualidades de riqueza que só habitam o espírito, que não cabem em pirâmides, que a gente só leva se elas nos habitarem, se elas tiverem feito morada em nós, se elas forem parte constitutiva da nossa consciência, do nosso caráter, do nosso olhar, do nosso interpretar, do nosso fazer, do nosso agir, do nosso desejar, do nosso orar e do nosso socorrer, de tudo quanto nos vem à mão para fazer e que a gente busca fazer e deve assim fazê-lo de todo o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão os que sabem da misericórdia e aqueles que estão morando em lugares onde eles nunca ouviram falar de nada disso, como você está ouvindo aqui, de modo tão explicado. Eles soltam batendo aqui em cima de mim. É gente que viveu mais do que na sombra, entendeu? Eu aqui estou fazendo uma sombra. Gente que viveu mais do que na sombra. Gente que não tinha nada, que não via nada, mas agiu com luz, agiu com luz. Gente que não tinha explicação para a luz, que não sabia o nome da luz, que não conhecia a doutrina da luz, que não se arrogava a ser filho da luz, a ser coisa alguma da luz, mas foi luz para o próximo. Foi luz para o próximo. Esse é bem-aventurado. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra simples, que eu tirei, que vazou de dentro de mim, que está dentro de mim, que sai como saliva, como sopro, que é parte do oxigênio do meu ser, que circula como sangue em mim, que faz parte do sistema parasimpático, eu não preciso dar nenhuma ordem. Está acontecendo de maneira espontânea, natural, faz parte já do inconsciente do ser, faz parte do fruto da natureza divina
plantada em mim pelo Espírito Santo, que fez crescer e germinar o sêmen do Evangelho de Cristo Jesus no meu ser, na minha vida, no meu coração, e de tantos quantos agasalhem essa palavra com fé, com verdade e com prática. Por favor, eu peço que tu estendas as mãos e que tu abras a compreensão e que tu cries caráter e determinação, para que eu não esteja aqui jogando conversa ao vento e as pessoas não fiquem me ouvindo à toa. Eu te imploro também pelos doentes, pelos aflitos, pelos deprimidos, pelos angustiados, pelos suicidas, pelos desesperançados, por todos aqueles que carecem de misericórdia, que a tua misericórdia se derrame sobre todos e que haja também olhos, mãos e misericórdias humanas como extensão dos braços divinos, andando na direção de todo aquele que precisa do teu socorro. É o que eu te imploro com toda a minha alma, em nome de Jesus. Amém e amém.